Muito bom dia a todos. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Chegamos nessa data tão especial, nesse dia sagrado. Escute o toque do chofar no seu coração. Esse chamado que pega fundo na nossa alma, nos lembrando dos nossos antepassados, das nossas vidas passadas. Um ritual que possibilita com que a gente alinhe a nossa rota reencarnatória. É o dia do cerimonial egípcio. Esse cerimonial que é só realizado no Templo Espiritual Maria Santíssima. E com muita precisão, com muita responsabilidade e pode também te ajudar muito. Então vamos entender tudo sobre o ritual egípcio, sobre os amuletos que são utilizados, a energia que é canalizada, porque quando você faz alguma coisa e tem conhecimento, você tem consciência de cada passo que você está dando, a chance de você colher bons resultados é muito maior. Então esse cerimonial egípcio, ele reproduz uma iniciação espiritual que era realizada lá no Antigo Egito. Essa civilização tão sábia que até hoje não conseguiram descobrir como é que montaram as pirâmides com aquelas pedras tão pesadas. Se juntasse toda a população do Egito para puxar uma pedra que fosse, não daria para mover essa pedra do lugar. Então, realmente é uma civilização muito desenvolvida e esse conhecimento acabou sendo perdido no tempo. Mas hoje nós vamos nos aprofundar sobre toda essa sabedoria. Então, essa cerimônia, ela nos traz essa chance de compreender a trajetória da nossa vida passada para a gente adequar a nossa rota no presente e cumprir a nossa missão de vida. É montado uma pirâmide nas devidas proporções, menor do que a pirâmide original, mas exatamente na localização correta para que ela seja alinhada com as estrelas Três Marias, que fica no cinturão de Órion. E tudo isso tem um motivo. É para que essa canalização seja feita, essa energia que vem dessas estrelas, que tem conexão conosco, com nossas vidas passadas. E aí recebemos, então, dentro da pirâmide, as orientações e a ativação energética necessária para que a gente possa ter essa consciência aflorada, esse despertar da consciência. Olha, você vê aí a ativação da glândula pineal através do toque no chakra frontal com o óleo de verbena, que é um óleo que está relacionado à intuição. Nada é por acaso, Então você vê tanto a Renata Nunes como o Gilberto Rissato mediunizados, acompanhados desses mentores egípcios do Antigo Egito, que vêm então nos amparar durante essa iniciação espiritual. Dentro dessa pirâmide existem 3 portais sagrados, onde nós podemos ter essa percepção do que está no nosso inconsciente. Vocês lembram? Nós não conseguimos nos recordar das nossas vidas passadas, mas elas existiram e estão no nosso inconsciente. Então, na hora que eu participo desse ritual, eu tenho a oportunidade de acessar esse conteúdo, mas o mais importante é acessar apenas o que será funcional para a minha vida, o que vai me ajudar no aqui e agora, ao invés de acessar coisas que possam me trazer o desequilíbrio, que sejam perigosas para mim,
Então é uma ferramenta para o nosso despertar, para o despertar da consciência. A consciência que nunca morre, a consciência, ela é eterna. O corpo, ele é uma vestimenta. A gente coloca em cada vida um corpo diferente, mas a consciência, ela é eterna. Então é uma oportunidade, né, para a gente despertar espiritualmente e materialmente, para cumprir o nosso plano divino aqui na Terra. O Ramires, ele gosta de falar, né? O Dom Carlos Ramires, ele fala da seguinte forma: para a gente saber de onde a gente veio, onde nós estamos e para onde vamos, o que temos para aprender e realizar no futuro. E isso é muito precioso. O irmão espiritual cigano Pablo Hernando também nos traz palavras de sabedoria. O cerimonial egípcio é um preparo para o futuro, para você reencontrar e compreender a sua essência. A sua essência é compreender a sua missão espiritual. A essência é o espírito. Para você reconhecer do que você é capaz e a força que você tem. Porque nós temos muito mais força do que nós já imaginamos. Né? Perceba só que nós somos um espírito, somos uma centelha de Deus e somos eternos. Então, às vezes a gente passa por certos problemas, dificuldades e a gente acaba subjugando o nosso próprio potencial. E nesse cerimonial nós vamos conseguir recuperar. Eu mesma tenho um testemunho para dar para vocês, que numa dessas oportunidades onde eu fiz o cerimonial egípcio, eu recuperei a minha essência, eu tive muita clareza. E hoje eu sei muito bem o que eu tenho que fazer. É claro que aparecem problemas e desafios para todas as pessoas, mas, no entanto, eu não me perco. Por quê? Porque foi através do cerimonial egípcio que eu vi o que eu preciso fazer para realizar a minha missão, para realizar o plano divino, a minha parte aqui na Terra, na vida material. Então, se você sentir esse chamado no coração, participe, tanto presencialmente, pode ser também à distância, mas se você sentiu esse chamado no coração, não deixe para o próximo ano. Não há mais tempo a perder. Participe do cerimonial egípcio, porque você tem uma ligação espiritual com o Antigo Egito. De alguma forma, você tem uma conexão, né, com essa passagem pelo deserto, por essas caminhadas que houveram, esse contato com toda essa cultura. Não é por acaso, tá? Por que esse cerimonial, gente, ele é realizado no mês de agosto? Tudo é muito bem planejado, à perfeição, pelos mentores espirituais. E não se esqueçam que, antes de mais nada, isso é uma oportunidade dada por Deus. E os mentores estão, então, operacionalizando isso, para que esse benefício chegue até nós, né? Então, o número 8, ele simboliza, gente, o segundo princípio hermético, a lei da correspondência, tá? Por que acontece? Essa lei da correspondência, ela fala que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, unido como um todo no milagre de um só. Então você vê que a bolinha do 8, em cima, ele é igual embaixo. E isso mostra que o plano espiritual e o plano material são correspondentes. A realidade é que tudo que existe na matéria, ela é uma cópia do que existe no mundo espiritual. A fonte de tudo que é criado, de tudo que existe, é no plano espiritual. Afinal de contas, é a partir do grande espírito que surge todo o universo. Então, a gente pode, com as ciências que nós temos hoje em dia,
o avanço dos estudos da tecnologia, o que a gente pode dizer? O princípio da correspondência, que é o segundo princípio hermético, ele é exatamente a lei da metafísica. E olha, ele de lado, né? O 8 sendo de lado, o que ele mostra? Ele mostra o símbolo do infinito, assim como a nossa alma, que também é eterna, né? Então está tudo realmente conectado. E esses princípios, né, herméticos, eles estão grafados, tá? Num lugar chamado Tábua de Esmeralda. Esse conhecimento, ele era um conhecimento secreto, que as pessoas do Antigo Egito não tinham acesso. Eram apenas os sacerdotes, os estudantes, né, que eram chamados de neófitos, né, os professores, que eram os hierofantes, e os faraós, que tinham todo esse conhecimento, né? Mas hoje em dia está à nossa disposição e é muito importante a gente assimilar e, acima de tudo, colocar esse conhecimento em prática. Então, existe, gente, uma unidade e uma interconexão em todo o universo. Uma relação de correspondência entre os diferentes planos de existência: físico, mental, espiritual. E o 8 traz essa energia do equilíbrio, né? Porque o símbolo do infinito, ele mostra, né, esse 8 deitado na horizontal, onde existe o equilíbrio, né? Uma outra coisa é com relação ao horário que esse cerimonial é realizado. Tudo é perfeitamente organizado e tem um porquê. Não é ao acaso. Tudo tem um significado. Só que se a gente não estuda, se a gente não sabe, a gente faz até com toda a boa vontade do mundo, querendo o nosso bem e o bem de todos, e isso já é bastante válido. Mas quando a gente tem o conhecimento, quando a gente se esclarece, a gente vai fazer isso com profundidade, com firmeza, porque tem um embasamento por trás de tudo que é do nosso conhecimento. Isso é importante, né? Ele acontece, gente, sempre ao pôr do sol, tá? Então, nesse sábado, dia 23 de agosto, assim que começar o pôr do sol, é que é o momento de começar o cerimonial egípcio, tá? Porque a gente vai se interiorizando mais quando o sol sai. O sol é uma coisa para fora, é uma exposição, né? E quando chega a noite, a gente se recolhe mais. E isso ajuda nessa interiorização. Sobre a luz da lua, né, que tem conexão com a deusa Ísis. E a deusa Ísis, a grande mãe do Antigo Egito, ela é a deusa da magia. Porque a gente pode dizer, né, que tem um quê de magia nisso tudo. Em realidade, queridos, tudo tem explicação. Mas quando é algo que passa bastante daquele nosso cotidiano, né? Olha a grande mãe, olha como é que ela abraça, né? Com as suas asas, né? Então, o que acontece? Quando aquilo realmente, né, você acessar uma conexão de vida passada, sim, existe uma metodologia, uma forma de acontecer, né? Mas a gente não é uma coisa comum, uma coisa rotineira, né? Inclusive, eu nunca vi isso em lugar nenhum, em nenhum centro espírita, em nenhum grupo esotérico, em lugar nenhum, né? Somente aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima. E ajuda muito, queridos. Ajuda demais. A gente para de se perder, de ficar patinando no nada, de ficar gastando energia e esforço sem chegar a lugar nenhum. É muito produtivo, é muito bom para nós participar desse cerimonial. E você
que por acaso não possa estar presencialmente em Pouso Alegre, no Santuário de Santa Saracali, você pode participar à distância também. Eu vou explicar direitinho, passo a passo, como é que você vai fazer para pegar e entrar na vibração dessa energia e mesmo assim aproveitar. Mas é claro que presencialmente, gente, é diferente, porque você está cara a cara com toda essa estrutura montada, né? Existe, ajuda todo esse simbolismo, as vestes, e você está lá imerso, entendeu? Na exata hora, no exato momento, passando por todas essas experiências que são muito intensas. Por quê? Porque os mentores espirituais egípcios, gente, esses iniciados espirituais do Antigo Egito, eles têm muita firmeza, tá? É preciso muita firmeza. Então, quando você chega lá, a energia, ela é intensa demais, tá? É uma coisa maravilhosa, tá? Então, sempre ao pôr do sol, né? Na hora que tem a lua. E olha que bonito, dia 23, entramos exatamente na lua nova, onde você vai poder ter esse renascimento interior, onde você vai desabrochar a sua essência e utilizá-la na direção certa, trazendo o melhor para você. Então, esses rituais de iniciação espiritual no Antigo Egito, eles também começavam ao pôr do sol, tá? E eram realizados dentro das pirâmides, porque as pirâmides nunca foram sarcófagos, lugar para guardar as múmias. As múmias eram guardadas em outro lugar, né, no Vale dos Mortos, e não dentro das pirâmides. As pirâmides sempre foram utilizadas para essas cerimônias, para essas iniciações espirituais, tanto que eles encontravam dentro das pirâmides o formato como se fosse para colocar uma tumba, só que nunca tinha a tumba dentro, nunca tinha tampa. Por quê? Porque a pessoa, o iniciado, ele ia se deitar ali e passar pela iniciação no período da noite, mas ele não estava sem vida, ele não tinha já feito a passagem para o plano espiritual, ele estava encarnado, assim como nós, né? Então, nunca foi encontrada nenhuma múmia dentro das pirâmides. As pirâmides sempre foram locais de iniciação espiritual, tá certo? Então, como é que existia lá no Antigo Egito? Tinha o estudante espiritual, que lá eles chamavam de neófito, tá? Ele entrava à noite, assim que houvesse o pôr do sol, para dentro da pirâmide, onde eram fazendo testes iniciáticos com esse neófito, o estudante, né? Ele tinha um contato com o plano espiritual, gente, com os espíritos, né? E se esse estudante tivesse sucesso, tá, nos seus testes espirituais de iniciação, pela manhã, o que aconteceu? Aquela vida de estudante é que teria morrido simbolicamente e ele já ia sair ao pôr do sol pela manhã da pirâmide como um iniciado nos mistérios sagrados do Antigo Egito. Entende? Pessoa entra uma e sai outra, sendo ela mesma em essência. E é o que pode acontecer conosco se nós tivermos a seriedade, a disciplina, a vontade e a dedicação para fazer o cerimonial egípcio. Então a gente começa essa cerimônia e a gente sai melhorado no final. A gente não continua a gente mesmo com aquelas ilusões, compreende? Olha que coisa linda a Renata, gente. Vocês perceberam, né? Mediunizada, né? Então, gente, a gente sai mudado, né? Como eu comentei com vocês, vivências assim tão profundas é um pouco delicado passar com palavras, né? Mas como eu já tive a experiência e a vivência, muito da ilusão que eu tinha foi por água abaixo após o cerimonial egípcio,
né? Onde a minha essência, ela desabrochou mais. A minha firmeza melhorou. E ajuda muito, gente, porque acontecem 1000 coisas na nossa vida. E quando você tem essa firmeza, né? Você sabe o que você deve fazer. É bom demais. Você, continua firme e forte e na direção certa. Então, vamos lá. Então, o cerimonial egípcio, ele é uma ferramenta que ele promove o seu crescimento espiritual, mas acaba resultando no crescimento material. Por quê? Porque quando você está bem espiritualmente, a tua luz está brilhando, você vai iluminando as trevas do caminho. Entende? Os seus caminhos se abrem. Fica mais fácil de você conseguir materializar os seus objetivos, tá? Então vamos conhecer agora a energia de cada deus egípcio, porque nós vamos trazer à consciência os significados, o cerne de cada deus, de cada amuleto, para quando você for fazer, porque em casa você também precisa, se você fizer da sua casa, você também precisa ter os elementos necessários que compõem o cerimonial egípcio, tá certo? Então, nós vamos começar a descrever quem são esses deuses, que energia que está relacionada com esses deuses, tá? Para você ancorar com mais lucidez, com maior entendimento, a vibração desses deuses na sua vida, na sua energia, tá? Então, o primeiro que nós vamos falar é a primeira vela de 7 dias que nós vamos acender, porque será uma vela de 7 dias por semana. E a primeira delas é a vela do deus Horus, tá? E é um dos deuses mais famosos do Egito, porque ele tem a cabeça de homem, o corpo de homem e a cabeça de falcão. Ele é conhecido como o Deus dos céus, né? O falcão, ele voa e voa às alturas como nenhuma outra ave. E ele enxerga muito bem, porque lá de cima ele consegue enxergar a presa, né? Lá embaixo, um roedor, um animal pequeno, e lá de cima ele consegue ver, ele enxerga muito bem. E o símbolo mais conhecido relacionado a esse deus é o olho de Horus, é o olho que tudo vê. E o que esse olho de Horus vê? Gente, ele vê o que está no mundo do invisível. Ele vê o plano material e ele vê o plano espiritual. Ele enxerga nas 4 direções: norte, sul, leste, oeste. Ele enxerga, gente, o presente, o passado e o futuro. Por isso que é utilizada essa nomenclatura, o olho que tudo vê. Gente, desse símbolo, o que nós podemos comentar? Olha, o triângulo, né? Ele é um dos símbolos dos iniciados, né? E o olho de Horus, ele é uma reprodução da nossa glândula pineal, que é a glândula que está relacionada à mediunidade. Então, o olho que tudo vê é o nosso sexto sentido, é a nossa intuição. Como os antigos egípcios, eles faziam o processo de mumificação, quando as pessoas faziam a passagem para o plano espiritual, eles desde cedo eles estudavam o corpo humano, tá? Porque a ciência, as pessoas aqui do Ocidente, era proibido, né? Dissecar corpo, esse tipo de coisa. Hoje em dia eles fazem estudos, mas antigamente não. Então, como os egípcios praticavam a mumificação, eles conheciam, né, a forma da glândula pineal. Olha lá como o olho de Horus e a glândula pineal, eles têm o mesmo formato. Então, por isso que ele está nesses símbolos desse Deus, né? Então, a energia de Horus vai amparar para que a gente veja as nossas vidas passadas, as nossas possibilidades de realização futuro. E o Horus, ele também governa os rituais, as leis e a escrita. Ele está associado, gente, à luz da vida, né?
E a luz, ela ilumina as trevas. Por isso, ele também tem esse caráter protetor, né? Porque onde a luz chega, a sombra vai embora, tá? Um outro deus também muito importante, e a energia dele também será canalizada nesse cerimonial egípcio, é o Anubis, tá? E o deus Anubis, ele é famoso, né, por dominar e ensinar a técnica da mumificação. Olha, a figura dele, gente, vocês estão vendo, é representada com o corpo de homem e a cabeça de chacal. E ele era denominado o deus dos mortos ou guardião dos mortos, porque o Anubis, ele conduzia as almas do plano físico para o plano espiritual, até Osíris queria julgá-lo, que é um outro deus. Então, ele tem essa característica da movimentação, da comunicação. Da onde? Do plano material para o espiritual. Ele é um mensageiro, ele é uma pessoa que faz o transporte, né? E essa habilidade, né, de Anubis, de uma comunicação livre, uma passagem de acesso livre entre os planos, né? Inclusive, a gente pode colocar entre o plano espiritual denso, trevoso e o plano espiritual de luz, né? Mas sempre quando o ser já está desencarnado, ele ajuda também você a acessar esses registros das vidas passadas, porque nós estamos falando de espírito, tá? As informações, né, que estão no nosso inconsciente, trazer para o nível da consciência, compreender a nossa trajetória espiritual, tem a vibração desse Deus, que é o Anubis. Sabe, gente, nós falamos vida passada, vida presente, mas assim, para ajudar o entendimento, né, na nossa fala. Porque se a gente pensar mesmo, a vida é uma só. Só existe uma vida. Nós somos uma consciência. Nós somos um espírito. O que acontece é que a gente entra e sai de corpos. Mas a vida é uma só. É única e é eterna. Tá certo? Então, nós temos um vídeo, não sei se fica complicado para colocar, Amanda querida, com a prece de Anubis, tá? Se der para colocar, eu acredito que vale a pena, e depois também eu vou querer colocar aquela prece de Isis que a Renata Nunes conduziu, porque tá uma coisa linda, maravilhosa, e tudo isso para você que está assistindo e que quer participar do cerimonial egípcio, te ajuda, tá, a você conseguir a fazer a conexão, né? Porque esses mentores, eles estão aí para ajudar a gente a fazer esse processo de iniciação espiritual. Mas a gente também tem que ter a concentração adequada para a gente chegar nessa vibração e conseguir pegar, né, essa carona no cerimonial egípcio, tá certo? E, gente, nós tivemos aqui o pessoal saindo aqui da porta hoje de manhã, indo direto lá para a cidade de Pouso Alegre. Hoje em dia existe também um ônibus, né, que sai ali da entrada da rodovia e já vai direto, né, para a Colônia Esperança. Olha, mudou muito lá, tem muito acesso, né, porque olha aqui o ônibus, né, tem às 8h10 e retorna às 16h30 ou às 21h, né, pegado já lá na estrada municipal Joaquim Rezende Filho, no bairro dos Ferreiras. Então isso aí já é no bairro dos Ferreiras, esse ônibus, né, que justamente o ônibus que leva para o santuário de Santa Sara Cali. Então é muito bacana isso, né, a gente ter tudo, e mudou muito, amores, porque antes tinha estrada de terra, tá?
não tinha asfalto, sabe? As condições para você ir hoje, mesmo você estando em outro estado e tudo mais, facilitou demais. E tem uma coisa, sempre vale a pena. Vou contar um negócio curioso para vocês. Dos estudos espirituais que eu venho fazendo nessa vida, né? Dos cursos, a maioria, gente, nunca teve um que fosse do lado de casa. Nunca teve, né? Então é sempre trânsito, acontece mil coisas, mas a gente quer evoluir, quer aprender, precisa se esforçar, né? Mas tem coisas que vale muito a pena a gente se esforçar. E tem outras que a gente percebe que a gente se esforçou e infelizmente não valeu a pena, né? O resultado não foi satisfatório. Só que toda essa jornada espiritual, né? E a libertação através do conhecimento, que ajuda muito, porque tudo começa a fazer sentido, sempre valeu a pena, tá? Mas nunca foi facinho, facinho. É assim, gente, tem a nossa parte, né, para realizar, né, tem a nossa parte para fazer, tá? Eu vou conversar um pouco com vocês agora sobre essa deusa maravilhosa, a deusa Ísis, a grande mãe do Antigo Egito. Eu não gosto muito assim de fazer esse sincretismo religioso, né? Mas de alguma forma ajuda um pouco na nossa compreensão. Então a Ísis, ela seria a nossa mãe Maria, né? A nossa mãe eterna, nossa amada Nossa Senhora. Porque ela está relacionada ao quê? Ao amor, à generosidade e também à magia, tá? Esse que é bem diferente, né? Está relacionada à magia. Então, a Ísis, a grande mãe, ela é acolhedora, ela é cuidadora, ela protege todas as pessoas, né? Seja os escravos, os oprimidos, as crianças, os nobres, né? Ela é senhora dos eventos mágicos. Isso tinha essa conotação bem presente com relação à deusa Ísis, né? E ela, né? Está associada aos fenômenos da natureza e à lua. Então, você sabe que essas coisas de cheia, de maré alta, de maré baixa, né, ligado às águas, está a lua. E a lua, gente, ela mexe com as nossas emoções. O elemento água, né, ele é o elemento que as águas elas variam muito e as nossas emoções também elas variam, né? Então, o que acontece? A Ísis, quando tinha uma cheia no Nilo, porque não sei se vocês se lembram, mas era um lugar que tinha muita fertilidade, né? Isso que trouxe uma grande riqueza no Antigo Egito, né? Os grãos, né? Eles tinham colheitas maravilhosas. Isso se devia às cheias que tinham no Rio Nilo, tá? Com todos aqueles sedimentos ficavam nutrindo a terra e eles tinham colheitas maravilhosas. Então eles acreditavam que essas cheias estavam associadas a Ísis, tá? É ela que trazia essas cheias para que a terra fosse fertilizada e eles tivessem então colheitas maravilhosas. E isso está relacionado, sim, com a lua, né, com as fases da lua, né? Então, outra coisa que tem a relação é a relação com a fertilidade, nascimento, gravidez, né? Essa coisa da maternidade também está relacionada à grande mãe, né? E temos então agora para a gente assistir a oração a deusa Ísis, que está belíssima.
deusa do amor e da magia, hoje me volto a ti em busca de teu auxílio. Conheces meu coração e anseios, sabes de minhas alegrias e mazelas. De ti nada é escondido, em ti encontro meu refúgio. Conceda-me, ó Rainha dos deuses, tua bênção. Acolhe-me em teus braços, tal qual teu filho Horus. Guia-me pelas estradas do deserto à tua fonte de águas cristalinas. Liberta-me, ó grande mãe, das amarras do tempo e dores do passado. Cobre com tuas areias os olhos de quem me quer o mal. Afasta de mim os ímpios, ó deusa Ísis. Saúdo-te, hoje e sempre, em meu coração e alma, clamando a ti pelo equilíbrio de meus caminhos. Conhecer-te é a bênção das bênçãos, e hoje, de coração aberto, sinto tua presença em minha energia. Sei que comigo estás e que posso vencer todos os obstáculos sem a ninguém derrubar. És meu oásis na vastidão do deserto, ó grande deusa. Assim seja e assim se faça. Gostaram? Belíssima, né? Belíssima a oração. E aí vocês percebem como tem essa relação, né, com a água para achar no meio do deserto a tua fonte de água, né, e alimentar a gente emocionalmente, fisicamente, esse cuidado, essa proteção, esse direcionamento. Então, você acha com facilidade, tá? Essa oração tanto vai ficar aqui no nosso programa, nesse sábado de luz especial, onde a gente está aprendendo e vamos fazer o cerimonial egípcio ao pôr do sol, mas também temos esse vídeo em separado no nosso canal aqui no YouTube, tá? Em falar em canal no YouTube, você já deu like? Olha, vou olhar aqui para ver quantas pessoas tem e quantos likes tem. Dê um like, viu, gente? Isso é uma forma de você agradecer, né? Tudo que você recebe aqui, de você mostrar que você reconhece o valor do trabalho que é feito no Templo Espiritual Maria Santíssima. E o jeito da tecnologia hoje, né, é assim, quanto mais joinha tem, né, quanto mais like tem, mais o YouTube mostra esse trabalho para outras pessoas, tá? Então, agradecemos de coração pela retribuição que você nos dá através do compartilhamento, do like, e pode ter certeza que você está compartilhando algo de muito nível, muita responsabilidade, e o cerimonial egípcio não tem em lugar nenhum, tá? Então, gente, vamos continuar falando, né, sobre os deuses, porque dentro do cerimonial egípcio, nós vamos acender as 4 velas de 7 dias. E cada vela dessa é relacionada a um deus egípcio. Então, nós vamos começar iluminando tudo, tirando o que é ruim com a vela de Horus. Depois nós vamos com a grande mãe, nossa mãe eterna, Ísis amada. E depois nós vamos vir com o Anubis, que vai nos levar, né, fazer essa comunicação entre consciente e inconsciente, entre material e espiritual. Nada é por acaso. E vamos finalizar então o ritual com a vela de Osíris, tá? Então vamos falar agora um pouco de Osíris. Ele é conhecido, gente, como o deus do submundo, né? O deus da vida após a morte, da vida espiritual.
O Osíris, gente, ele foi considerado o primeiro faraó do Antigo Egito. E ele foi assassinado pelo seu irmão, que era como se fosse a contraparte negativa, né, dessa divindade. E depois ele foi ressuscitado, né, pela sua esposa Ísis, né? Então, o Osíris e a Ísis, eles formam um casal sagrado. Esse Osíris é atacado pelo irmão, o corpo dele é esquartejado e Ísis consegue, então, ressuscitar o marido, o Osíris, né? E ele passou a ser, então, o juiz dos mortos. E eu acho bastante interessante nós lembrarmos se nós conhecemos alguém também que ressuscitou. Alguém que é nosso melhor amigo, alguém que é muito importante para nós, né? Também tem essa jornada, né? Onde é tirada a sua vida e existe a ressuscitação. Então, o Osíris, ele leva as pessoas que estão desencarnadas até a deusa Maat. Ele faz o julgamento, mas essa deusa Maat é uma deusa alada que ela tem uma balança nas mãos. E aí, quando o Osíris chega com aquela pessoa que desencarnou, o que acontece? A Maat, ela tem uma balança onde de um lado ela coloca uma pluma, uma pena, e do outro lado ela coloca o coração daquele que desencarnou. E se o coração da pessoa for mais pesado que a pluma, ela não vai passar no julgamento. Tudo isso, gente, toda essa linguagem do Antigo Egito, ela é toda simbólica, tá? Olha aí, ó, o Osíris, né? E o coração colocado na balança, né? Então, o que acontece? A deusa Maat, né? Ela é a deusa da justiça e da verdade. Ela é responsável pela ordem cósmica do universo. Existe essa ordem. Mas é claro que todas essas figuras... Por que tem aí a cabeça de falcão? Porque a cabeça de babuíno... Vocês vão ver os vasos canópicos. Isso, gente, são simbolismos pelas características desse animal. Não é que existia, é claro, né, um Deus que fosse dessa forma. Não é que eles eram primitivos. Não, é porque os conhecimentos, gente, eles eram fechados. Olha a deusa Maat aí, tá? O conhecimento é o coração do lado e uma pena do outro. Esse conhecimento, gente, ele não era passado para a população. Então, a forma deles ilustrarem as imagens desses deuses sempre tinha essa questão de ficar subentendido. Não era um conhecimento aberto para que todos soubessem, tá? Então, às vezes a pessoa ela fica com uma certa estranheza, né? Porque é algo que assim a gente não tem tanto contato, né? Nós estamos aqui no Ocidente, em outra cultura, papapá. Então, às vezes a gente estranha. Mas tudo isso é um simbolismo, tá? Mas quando a gente pensa, né, e reflete, né, nós temos uma consciência reflexiva, né, e precisamos usá-la. Então, quando a gente lembra do irmão espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, insistindo fortemente para que nós pratiquemos o perdão, que não existe mais tempo a perder, né, que só o amor cura, que ele transforma, que ele fortalece, o quanto de Jesus existe em nós. Vocês entendem? Aí você pega a deusa Maat e vê que ela coloca uma pluma do lado e o coração do morto do outro. E se for mais pesado que a pluma, ele não passa no julgamento final. Amores, se a gente está com mágoa, se a gente está com ressentimento, o nosso coração está pesado ou está leve como uma pluma? Entende a correlação entre tudo? Como é importante a gente perdoar, por que é importante a gente perdoar? Para a gente ter essa leveza, para a gente ter essa libertação.
E é uma libertação de você não ficar conectado com esses sentimentos pesados. Porque quando você tem sentimentos, que você carrega esses sentimentos pesados, você desencarna, você não vira outra pessoa. Você continua sendo você mesmo, só que você vai estar em espírito e o seu corpo físico vai ficar aqui. Mas aquelas mágoas, aqueles ressentimentos, aquela revolta, ela vai com você. E uma vez que você tiver com esses sentimentos, né, em espírito, você não vai para o plano espiritual elevado. Mesmo que você não tenha feito mal para ninguém, que aquela revolta seja realmente legítima, porque alguém pode ter feito o mal para você. Tem todo tipo de pessoa aqui encarnada, né? E ultimamente, Nossa Senhora, cada coisa que a gente vê. Mas percebam, amores, tudo tem a ver com energia, com vibração. Então, a gente precisa, Jesus disse, perdoe os seus inimigos, né? A gente amar a todas as pessoas, fazer o bem sem olhar a quem. Por quê? Porque senão a gente vai ficar numa energia densa e quando a gente desencarnar, nós não vamos para o plano espiritual elevado. A Maat vai botar o nosso coração lá na balança e a balança vai ficar pesada, né? E aí o que vai acontecer? O Osíris, né, quando for julgar a gente, vai perceber que a gente não vai passar, né? Então, gente, essas coisas são todas simbólicas, mas quando a gente tem um estudo, conhecimento, você começa a conectar as coisas daqui com as coisas do passado, estudar mais e compreender tudo, tá certo? Vamos ver então como é que é a prece de Anubis? Anubis, 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 que meu julgamento seja breve. Vos peço perdão por estar distante de meu Pai e de meu coração. Que a foice da lua não degole minha alma. Tu retens em tuas mãos a possibilidade do perdão. Perdoa-me pelo encanto da repetição do passado. Meus pedidos são vergonhosos perante as oportunidades que me deste em tantas vidas. Portanto, te imploro antes que a foice desça. Permite-me estar consciente, ainda que seja em sofrimento. Anubis. Vida que pulsa na morte, critério inconsciente de ser, flua em proximidade. Perdoa-me no meu ato de perdoar. Morte em vida afasta de mim o karma da paixão. Livra-me da dependência de sofrer por indivíduos e por inconsciência. Cintila em proximidade o brilho de tua lei. Permite-me, por intermédio do Pai, que está em segredo, expandir a fé e derramá-la em corações inconscientes. Anubis, raio de poder, tu que executas pela vontade do Pai o julgamento dos homens, ensina-me a perdoar, a amar e a desprender de mim o apego magnético que atravessa os séculos. Minha vida agora e sempre está em tuas mãos, que eu não saia sem concluir o plano do Pai. Amém. Maravilhoso, né, gente? Realmente especial. Vocês viram o apego magnético. Porque como tudo funciona na base da energia, de acordo com a frequência que eu estou, o magnetismo que eu estou emanando,
eu vou me atrair, ser atraído para a mesma frequência. Então, isso tudo é muito importante, né? Eu achei belíssima essas orações. A Renata, assim, tá de parabéns. Adorei a interpretação dela. O pessoal da edição também estão de parabéns, porque vocês viram como que tudo isso, gente, é a mediunidade, tá? Sejam as pessoas que são verdadeiros artistas aqui no Tem Se Comunica, porque é muito bonito esses vídeos, então eles têm a sensibilidade. Vocês viram como tudo que eu falei, né, sem a gente combinar, a Renata já fez essa gravação dessas orações aos deuses egípcios há um bom tempo, né? Hoje é o dia do cerimonial egípcio, e como tudo casa, né? A balança, o perdão, o apego magnético, olha como está tudo interconectado, né? E que bom que a equipe do Templo Espiritual Maria Santíssima, ela é muito afinada, né, nos trabalhos de luz. É isso que a gente pode perceber com clareza. Então, comentei com vocês, né, que o princípio da correspondência, que é o princípio da metafísica também, né, o que está dentro. A tua realidade exterior é um reflexo da sua realidade interior. O que acontece no plano material é um reflexo do que está no plano espiritual. As grandes sacadas, as descobertas de vacinas, de tecnologia, de construção, de tudo isso já existe no plano espiritual quando alguém pensa que a ideia é dele, mas em realidade aquilo foi captado no plano espiritual, no todo, né? E traz aquilo para a realidade. E esses princípios chamados herméticos, eles estão relacionados ao grande sábio do Antigo Egito, que em realidade não se sabe se foi apenas uma pessoa ou se foi um grupo de iniciados, como eu contei para vocês, que criou todos esses princípios e registrou esses princípios. Porque é tanta sabedoria, é tanta coisa que não se tem certeza. E como tem muito tempo atrás, não tem como comprovar isso. Mas seria o Hermes Trismegistro, tá? Sendo ele uma pessoa só, o grande sábio do Antigo Egito e da Grécia, que tinha todo esse conhecimento, essa informação. Como ele não era passado para a população, ele ficava restrito a uma cúpula, né, entre os faraós, entre os grandes sábios, né, esses hierofantes, os sacerdotes, as sacerdotisas. O que acontecia? Olha lá ele, ó. Acontecia que as pessoas não sabiam o que era. Olha, aqui na esquerda você tem o deus Tote, tá? Ele é o rei das leis, da sabedoria, ele anotava tudo que os deuses passavam. E no Antigo Egito, gente, na beira do Nilo, tinha muitas cobras. E existia um pássaro chamado Ibis, que ele tinha esse bico curvado, tá? Então eles colocaram a cabeça dele como esse pássaro que chama Ibis. Por quê? Porque esse pássaro ele comia as serpentes que tinha na beirada do Nilo, né? Onde eles faziam plantações e tudo. Aqui você já vê, ó, a imagem do Hermes Trismegistro, né? E o que ele tem? Ele tem um globo na mão, vamos dizer, ele tem a sabedoria, né, que governa todo o mundo, já com aquela roupagem de sábio, né, e aqueles panos, porque é um sol danado lá no Antigo Egito e nada a gente vê que aquela roupagem branca, né, que se usa, por incrível que pareça, apesar de ter muito pano, protege do sol. Quando você leva isso, né, já para os gregos, porque os gregos beberam nessa fonte do conhecimento, né? A civilização egípcia, ela é anterior à dos gregos, mas há uma mistura, né? Você sabe que Aristóteles, né, ele teve absorção desse conhecimento, ele esteve no Egito. Então, ele se torna esse deus, o Mercúrio, né? Então, são as representações. Como tudo isso, né, tem muita
muito tempo, né, e não tinha assim nada escrito, né, a não ser os princípios, fica meio que sem se poder provar se Hermes Trismegisto foi realmente apenas um homem ou se foi um grupo de iniciados, né, nas magias secretas da antiguidade quem escreveu. Mas existe isso, gente, num livro, tá? Esses princípios. E esse livro se chama O Kybalion, tá? Ele é um livro fininho, só que é aquele livro poderoso, que apesar dele ser fininho, ele tem um conhecimento profundo. E este livro está à disposição na nossa loja no Tens Online, tá? Esse livro já há muitos anos, né, que a gente indica, né, a gente comercializa. Olha aqui, ó, Os Três Iniciados, o Kybalion, o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Então, esse termo, que é hermeticamente fechado, ele foi criado a partir do nome de Hermes Trismegisto. Por quê? Porque o conhecimento ele era fechado. Ninguém ficava sabendo a não ser aquele grupo dos bambambãs, né? Dos iniciados, dos sacerdotes, dos faraós. E o povo não sabia de nada disso. Mas hoje em dia, ainda bem, nós temos acesso a esse conhecimento e são 7 princípios herméticos, tá? Eu não vou descrever todos aqui, mas vou apenas dizer, né, que estão nesse livro, o Kybalion, e aí você pode sim procurar. Ó, vou comentar aqui, ó, porque aqui a produção, né, a Amanda que está aqui no Switcher, né, tá mandando ver muito bem, com grande categoria. Esses 7 princípios, gente, são as 7 leis que regem o universo, tá? Por que eles evitavam tanto de contar isso para todo mundo? Pelo seguinte, gente, porque na hora que você, além de conhecer, você conseguir dominar, colocar em prática esses 7 princípios, você consegue dominar tanto o plano espiritual quanto o material, tá? Por isso que eles não deixavam em aberto, não deixavam qualquer um aprender, tá? Então, esse do mentalismo, ele diz que o universo, ele é mental. O universo é um pensamento de Deus, tá? E assim, para mim, tá? Desde a primeira vez que eu li esse livro, já reconheci tudo como verdade no meu coração. Não era no meu raciocínio, tá? Mas no raciocínio também faz sentido. Por quê? Energia segue o pensamento, tá? Na hora que eu foco, que eu penso numa coisa, o que acontece? Eu consigo materializar a realidade. A energia do meu pensamento, que eu foco naquilo, ela se condensa, pum! Né? Dá o salto quântico, o colapso de onda e a materialização da realidade, tá? Outra coisa, a correspondência é aquilo que eu falei para vocês. O que está fora é igual ao que está dentro, quer mudar o fora, você tem que mudar dentro. Então, você vê que os mentores aqui, eles sempre falam, olha, o que você precisa mudar? Né? Não adianta você fazer as coisas sempre do mesmo jeito, você tem que mudar alguma coisa. Por quê? Porque na hora que você muda dentro, isso se reflete fora, né? Espiritual e material unidos, né, como um todo. Aquele símbolo que nós temos na mandala egípcia, que tem 2 triângulos, é isso, né? O que está em cima é igual ao que está embaixo, o que está embaixo é igual ao que está em cima. Olha aí, ó, unido como um todo no milagre de um só. E o que é essas luas aí em volta? São os ciclos da nossa vida, as fases da nossa vida. E no meio você tem o olho de Horus, né, que é o olho da intuição, é o olho que tudo vê, é o olho da mediunidade. Né? Você não deve se basear apenas no que você vê com os olhos físicos, você precisa incluir também a sua percepção espiritual, tá? Maravilha. Então, né, esse
conhecimento, ele é muito precioso, né? A vibração, gente, tudo está em movimento, não tem nada parado. Pode ser um movimento mais lento, um movimento mais rápido, mas tudo está em movimento. Parou de se movimentar? Quer ficar na zona de conforto? Ai, não vejo a hora que fique tudo tranquilinho. Tá bem arrumado. Por quê? Porque tudo, gente, está em movimento, né? E vida é movimento. Então, na hora que estiver parado, é um mau sinal, né? Polaridade. Polaridade, gente, vamos imaginar um pêndulo. Vai para lá, vem para cá, né? Polaridade. Se eu contar para vocês, gente, que uma mesma energia, né? Numa polaridade ela pode ser uma coisa produtiva para nós, na outra ela pode ser ruim, tá? Então vamos supor, a agressividade é uma coisa ruim, não é uma coisa boa ser agressivo, ninguém gosta de ser atacado, tá? Mas dentro dessa polaridade da agressividade, do outro lado eu tenho a coragem, e a coragem é importante, porque quando você não tem coragem, nem dirigir um carro você consegue, porque tem hora que você tem que se enfiar para você passar. Então, é uma mesma vibração, tá? É uma mesma energia, só que existe a polaridade, o seu oposto, né? Existe a luz e a sombra, o doce e o salgado. E qual que é o objetivo, gente? O objetivo é o equilíbrio, é a integração dos opostos, né? O Carl Gustav Jung, que é um psiquiatra suíço, que desenvolveu a psicologia analítica e estudou demais, né, o inconsciente, é exatamente isso que ele fala, né, a teoria da individualização, da individuação. E o que é a individuação? É você integrar os seus opostos, tá? Porque se você ficar de um lado só, você não está bem. Você vai arrumar problema na tua vida. Você tem que integrar. Então, não é negar que você tenha sombra, que você tenha defeitos, né? Então, vamos ver o defeito e a qualidade. Então, a teimosia, né? Quando eu estou no extremo da sombra, né? E a persistência quando eu estou no extremo da luz. Então, é uma mesma qualidade que está em polos diferentes. E o que eu preciso saber? Eu preciso do caminho do meio. Quando eu chego no caminho do meio, eu chego no equilíbrio. Quando eu chego no meio desse pêndulo, é que eu estou realizando o processo de individuação, tá? Aí nós temos o do gênero, né? Tudo é masculino e feminino. Em nós temos também, ó, se você pensar, o princípio da polaridade, ele cabe dentro do princípio do gênero. Por quê? Porque eu estou me apresentando como mulher, né, uma apresentação feminina, mas existe o lado masculino em mim, né? Então, é o ânimos e a ânima, né, como diria o Jung. Então, o que acontece? Tem horas, gente, que nós temos que, apesar de estar mulher, eu tenho que ter ação, planejamento, né? E isso faz parte. E tem horas que eu vou ter aquele acolhimento, eu vou ser mais doce, eu vou ser mais meiga, né? Então, existe esse princípio, essa dualidade em todos nós. O gênero masculino e o gênero feminino. E tem uma música, não sei agora se é do Caetano Veloso, de quem que é. Se Deus é menino e menina, eu sou masculino e feminino, uma coisa assim, né? Mas tem essa música, né? Você vê como é que os artistas, eles são perceptivos, né? Eles são sensíveis e captam as coisas do jeito deles, mas passam a mensagem de qualquer forma, né? Que mais? Temos então o princípio do ritmo, né? O ritmo, gente, os ciclos, tá? Tudo na nossa vida tem ciclos, tem um ritmo. Tem hora que é hora da gente se interiorizar. Tem momentos, gente, que mesmo com as estações do ano você já percebe, ou até o próprio cerimonial egípcio, que ele começa ao pôr do sol. Então tem hora da gente diminuir o ritmo, tem hora da gente acelerar,
Tem hora que é uma colheita maravilhosa na nossa vida, tem hora de semear as novas conquistas, e aí tem um processo, um tempo para que elas germinem e floresçam, entende? Então, tudo isso a gente precisa compreender qual é o momento que nós estamos e usar isso adequadamente. E a causa e efeito é bastante comum porque isso nós temos bastante familiaridade, né? A física tradicional aqui, né, do nosso Ocidente, ela já aborda isso há muito tempo, né? Todo efeito tem causa, toda ação tem a reação, né? Inclusive a lei do karma também obedece exatamente a esse princípio hermético. Mas assim, isso aí você tem que comprar o livro, você tem que ler, né, sossegado, refletindo, quietinho no seu canto, porque você precisa interiorizar tudo isso e depois colocar em prática, é claro, tá? Então, a utilização da tábua de esmeralda no nosso cerimonial egípcio, ela é um símbolo que ela vai ajudar a puxar esse conhecimento para o nosso consciente, tá? A gente trazer essas informações, porque como vocês sabem, todos que tiverem se chamado para participar do cerimonial egípcio, de alguma forma já tiveram uma conexão com essa civilização, com esse conhecimento. Então, na hora que você bate o olho nisso aí, de forma inconsciente, você já puxa essa energia para você e vai trazendo para a consciência, tá ok? Um outro símbolo que nós vamos utilizar, que é muito importante, é a cruz ansata, também conhecida como Anki. É a cruz que era usada pelos antigos egípcios. E ela é conhecida também como a chave da vida. Ela é o símbolo da imortalidade da alma. E ela representa a união dos opostos também, gente, porque em cima você vai ter o plano espiritual. E essa coisa arredondada, que faz uma forma oval, né, na parte de cima, também é os ciclos, tá? É os ciclos da vida, da morte e do renascimento. Tudo isso que é redondo aí. E a parte de baixo, né, os pés e os braços abertos, né, a parte material. Então, ela representa, né, essa união. Dentro do nosso cerimonial egípcio, ela vai nos ajudar a encontrar o equilíbrio entre o material e o espiritual. Ela vai nos ajudar na transformação que nos leva para a evolução e que vai abrir os nossos caminhos, tá? Em seguida, nós temos o símbolo assim mais icônico, né? Mais assim que está mais comum na nossa mente, que é a pirâmide, né? A pirâmide montada, a pirâmide que existe no Antigo Egito. E a pirâmide, esse formato triangular da pirâmide com a base quadrada, ela possibilita que essa ponta fique em cima. E essa ponta, gente, ela é essencial, porque essa ponta, ela fica cheia de energia. Repara que monge, né, budista, tibetano, ele vai meditar onde? No topo da montanha, porque o topo, o pico, ele fica cheio de energia. Então, as pirâmides, em realidade, gente, elas são canalizadoras de energia. São uma fonte de captação e emanação de energia, com essa ponta voltada para o céu. Então, ela faz a ligação entre o céu e a terra. Então, tanto as pirâmides do Egito, quanto a colônia que está lá na Colônia Esperança, elas estão alinhadas com as estrelas das Três Marias. E essas estrelas das Três Marias, elas estão no cinturão de Órion, elas estão onde tem civilizações superiores, mais elevadas que a nossa. Então, essa pirâmide, tá? Tanto as do Egito quanto a que está na Colônia Esperança, ela está em conexão com esses seres superiores, que então vai ser canalizada essa energia através do topo da pirâmide para você que vai participar presencialmente,
existe um grande cristal e na hora que você passa, você fica em pé dentro de uma mandala com o olho de Horus e aquela canalização vai entrar onde? Olha que coisa linda, gente. Olha, eu tenho muito orgulho aqui dessa casa. É muita sabedoria e são muitas oportunidades. Mas se você vai aproveitar, isso é você quem decide. Então perceba, você está dentro de uma mandala sagrada, com o símbolo do olho de Horus, com a sua glândula pineal lá, recebendo no topo da sua cabeça uma energia que ainda é ampliada através de um cristal que está no topo dessa pirâmide, vinda das estrelas Três Marias dos mundos superiores, dos seres mais evoluídos, que estão nos ajudando a nos alinhar com a nossa missão de vida, a evoluir, a nos desenvolver. É maravilhoso, né? Então, gente, essa conexão espiritual com esses mundos, né? Então, a pirâmide, ela usada como amuleto, ela permite, né, que as nossas intenções sejam canalizadas para nos conectarmos com os propósitos superiores e trabalharmos a nossa capacidade de alcançar uma vida melhor, uma vida de realização. Olha lá as pirâmides, né, alinhadas com as Três Marias. Então é muito importante, né, a gente ter esses elementos para fazer o ritual. Não deixar o negócio de qualquer jeito. Ah, não, está faltando esse elemento, está faltando outro. Não. Sabe, faça. Por quê? Porque tudo tem um significado, uma vibração, uma conexão. Você olha para aquilo, você que puxa essa energia. Sabe? No dia que a gente tiver um controle mental, uma capacidade de foco tão apurada, que a gente consiga, né, levar o nosso pensamento a canalizar toda a energia, maravilha, né? Mas enquanto isso, qual o problema de nós usarmos símbolos para ajudar a fazer essa conexão? Nenhum, né? O único problema é fazer as coisas para o mal, fazer para o bem, para o crescimento, isso está liberado, né? O outro símbolo é a esfinge, né? A esfinge, gente, ela é a grande guardiã da pirâmide. Repara que essas esfinges, elas estão sempre colocadas em frente à pirâmide, né, na entrada. Então ela representa a proteção, o poder, e é essa energia que ela vai trazer para o nosso altar, né? A esfinge vai proteger o nosso cerimonial, o nosso ritual, o nosso altar que vai estar na nossa casa. O outro símbolo é o escaravelho, tá? E esse escaravelho, ele foi um símbolo amplamente utilizado no Antigo Egito, foi um dos mais populares. E olha como ele está bonito, hein? Olha, gosto de ver, porque aqui as coisas vão sempre se aprimorando, né? E com os vasos canópicos, com os amuletos, não está sendo diferente, estão cada vez mais bonitos, né? Então, o escaravelho, gente, que também é o besouro, né? Só um nome, é o mesmo animal que o besouro. Ele nasce, ele se alimenta e se reproduz dentro de bolas de excremento. Então, ele é um animal que ele tem uma autonomia. Porque você já imaginou você nascer, crescer, se reproduzir dentro da mesma ambiência, da mesma substância, e ainda por cima, sendo um excremento, né, até mesmo nas fezes ele sobrevive, então até mesmo em meio à diversidade, à dificuldade, ele consegue sobreviver, né? Então ele é um símbolo de poder, de renascimento, de longevidade, o escaravelho, né? E esse Deus, né, que tinha um Deus, gente, que ele era um Deus que ele tinha o corpo de homem e a cabeça de besouro, do escaravelho, né? Ele está associado ao sol da manhã. Que o escaravelho é o seguinte, apesar dele estar no escuro, e muitas vezes encontravam, né, esses escaravelhos dentro colocavam no peito, tá, da múmia, né, para representar o coração e tudo mais. Ele mesmo estando num lugar escuro, o que acontecia? Ele tinha um grande senso de direção,
mesmo ele estando num local escuro, ele sempre conseguia se orientar em direção ao sol. Então, o besouro, ele simboliza a superação das trevas, a sabedoria que guia a alma na direção da luz. Então, no nosso cerimonial que nós estamos fazendo, que nós vamos montar nosso altar em casa, o escaravelho ele simboliza o nosso renascimento após a escuridão, a iniciação espiritual. Olha só que bonito, né, gente? É muito significativo. Essas coisas a gente tem que parar, tem que olhar com calma, saber interpretar. Lembra que era tudo assim uma forma de comunicação que tinha um grande significado, só que era uma comunicação subjetiva, porque aquela informação não deveria ser passada para a grande população como um todo. Nós vamos utilizar também em nosso altar a mandala dos símbolos, tá? E essa mandala dos símbolos, ela possui um círculo, tá, no meio, onde você tem os símbolos sagrados, né? Essa mandala dos símbolos ciganos, né, do clã espiritual do amor fraterno. Porque os mentores ciganos, grande parte de nós, né, que somos ciganos, batizados espiritualmente aqui no clã espiritual do amor fraterno, nós nos conhecemos há milênios, tá? Assim, antes mesmo da construção das pirâmides. O meu caso é esse, né? Dom Ramires me falou, numa certa ocasião, num atendimento já há muitos anos, que nós nos conhecemos há mais de 5.000 anos atrás, e foi no Antigo Egito, né? Então, o que acontece? Esse círculo do meio, né, é como se fosse as nossas conexões. O que nós temos à disposição para nós evoluirmos aqui, para o nosso crescimento e nosso desenvolvimento, né? Então, nós temos a luz do sol, e o sol era considerado o maior dos deuses, né? O deus Ra, né? Tinha a saudação a Mon-Ra, tinha esse sol, né? Para a gente seguir, para a gente venerar, e sem o sol também não tem vida, né? Muito importante essa questão da luz. A gente tem também a proteção da esfinge, tá? Amanda, coloca a outra mandala dos símbolos, aquela anterior que tem os signos. Olha, aí nós temos a esfinge. A esfinge e a trigueta, que você vê em cima ao lado do sol, é o símbolo da proteção, tá? A proteção que nós temos. Depois nós temos aqueles 2 triângulos que você vê abaixo da esfinge. O que é? O princípio da correspondência, o que está em cima é o que está embaixo, o que está embaixo é o que está em cima, né? Então, a conexão com o mundo espiritual. Depois nós temos a pirâmide, que é a nossa parte de conexão energética, a conexão, o contato com o mundo espiritual, né? Esse portal que é uma pirâmide. Nós temos a cruz ansata, que é a imortalidade da alma. Nós temos a cruz de Malta, ela já vai falar da nossa conexão com o Cristo, tá? Das nossas batalhas, né, para difundir o conhecimento e ser fiel ao Cristo, né? E depois nós temos a cruz, eu já falei da cruz de Malta, né, a cruz ansata, e aí nós temos esses ciclos da vida, tá? Onde você vai ver os vários signos, tá? Então, o punhal é o signo de Áries, a coroa é o de Touro, o Candeias é Gêmeos, a roda é Câncer, a estrela é Leão, o sino é o signo de Virgem, a moeda, o signo de Libra, a adaga, o signo de Escorpião, o machado, o de Capricórnio, a ferradura, o signo de Sagitário, a taça, o Aquário e a capela, Peixes. Então, sim, você tem o ciclo completo, né, do nascimento e qual a característica, tá? Agora, o que aconteceu? Eu peguei essa mandala, gente, ontem nas mãos, tá? Eu me concentrei, como eu tenho
essa parceria com esses mentores do Antigo Egito, né? E eu me concentrei para me conseguir compreender o que era cada símbolo desse, tá? Então, isso é uma observação minha, uma percepção minha que eu tive através da intuição, tá? Não precisa acreditar em tudo. Mas o que eu senti? Que toda essa roda, com todos esses 12 símbolos, né, onde você tem as características de cada signo ele também tem essa polaridade, essa dualidade, ele tem as qualidades daquele signo e tem também a treva, tem os defeitos que aquele signo tem. Então, me veio por intuição que dentro dessa roda, dessa mandala, todos esses signos que estão presentes, significa que quando nós aprendermos, né, a lição que cada signo daquele tem para nos passar, quando a gente já tiver nascido com cada signo desse, e pode ser que nasça em várias encarnações sendo do signo de Virgem, várias sendo do signo de Áries, não tem problema. Quando a gente aprender a lição que cada signo tem para nos ensinar, a gente se liberta da roda reencarnatória, tá? Não estou dizendo que a gente só vai encarnar uma vez como Virgem uma vez, só uma vez como Gêmeos, só uma vez como Touro. Não. A gente vai reencarnar quantas vezes forem necessárias para a gente aprender a lição que cada um desses signos, desses arquétipos, tem para nos ensinar. E quando nós superarmos isso tudo, aí a gente já pode reencarnar num planeta mais evoluído, tá? Fazendo sempre a ressalva que isso tudo foi captado na intuição. Agora vamos falar dos vasos canópicos, que eles eram utilizados lá no Antigo Egito. Eles guardavam as vísceras, os órgãos das pessoas que já haviam falecido e ido para o plano espiritual iam ser mumificadas dentro dos vasos canópicos, tá? Isso, mas estão muito lindos, gente, os vasos canópicos. Tá demais, viu? O negócio tá artístico aqui, eu amei, tá cada vez mais bonito esses vasos, esses amuletos, tá cada vez mais lindo, tá lindo demais, gente. Então, eles colocavam os órgãos, tá? Porque eles acreditavam que isso ajudava na passagem, né, para a vida espiritual, na vida eterna, na vida após a morte. Então, o objetivo dos vasos canópicos é ajudar cada um a olhar para o que está dentro de si e ancorar a energia sagrada que desperta o poder da realização na nossa vida. O conteúdo do vaso canópico, ele vem com um vidrinho pequeno com um olhinho especial, ele vai ser utilizado em ocasiões especiais também, porque eles trazem um equilíbrio material e espiritual necessário para que a gente possa alcançar as nossas conquistas, realizar as nossas conquistas. Então, não é um olhinho que você vai passar diariamente, como alguns outros em outros rituais que nós fazemos. Às vezes a gente passa um óleo de verbena, a gente passa um óleo de mirra nos pulsos diariamente. Não é o caso do vaso, do olhinho do vaso canópico. Tanto que ele é menorzinho, né? E você vai usar realmente quando você tiver algum compromisso especial, um desafio, até mesmo uma celebração especial. Mas não é algo corriqueiro, né? Assim como o cerimonial egípcio não tem nada de corriqueiro, né? O outro vaso, gente, é o vaso do felino, tá? E o vaso do felino, ele está relacionado ao nosso espírito. Ele auxilia na conexão espiritual, no fortalecimento da alma, e a gente deve aplicar esse óleo do felino no coronário e no cardíaco. Cada vaso canópico, com o seu olhinho correspondente, ele tem um local específico onde você deve aplicá-lo, tá? Então, do felino, você vai aplicar no cardíaco e vai aplicar no chakra coronário. Às vezes, você tem um cabelão assim de cigana, 10 metros de comprimento.
você fica meio assim de meter um óleo direto aqui. O que você faz? Você pega o óleo, você passa na mão, você põe aqui, gente, e mentalmente, tá? Você puxa a energia do óleo para dentro do coronário, tá? Você não precisa melecar o cabelo inteiro. Você passa e puxa para dentro, tá bom? Em seguida, nós temos o vaso do homem, tá? Então, esse vaso, como já o próprio nome diz, ele está relacionado com o homem, com o nosso corpo físico, né? O corpo humano, gente, ele é uma maquininha, né? Está sempre funcionando em movimento. E ele trabalha essa energia para a gente ter essa vitalidade. Além disso, ele trabalha também a energia dos relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais. Esse óleo do vaso do homem você deve aplicar na nuca, tá? Ele auxilia o seu sistema nervoso, o equilíbrio e estabilidade do seu corpo físico, tá ok? Em seguida, nós vamos falar sobre o óleo do babuíno, né? E o óleo do babuíno, ele está relacionado ao nosso equilíbrio emocional. Ele também tem a relação com o Deus Tote, né? Lembra que o Tote é o da sabedoria, é o grande escriba dos deuses, o que anotava todas as lições divinas, né? E esse equilíbrio emocional que ajuda esse óleo deve ser passado no umbigo, que tem tudo a ver, né? Porque as nossas emoções, elas estão aqui, né? No chakra umbilical, né? Então, tudo tem dá match, né? Tudo se combina. Emoção é no umbigo, sentimento é no coração. Emoção é uma coisa, sentimento é outra coisa, né? Felicidade é no coração, euforia é no umbigo. Entende? Em seguida, nós vamos falar sobre o vaso do chacal, tá? O vaso do chacal, ele vai nos ajudar com o discernimento e fazer um julgamento correto sobre as coisas, porque na vida a gente tem que decidir muitas coisas, mas olha que coisa linda, gente, esse vaso canópico. Muitas vezes a gente tem que decidir sobre coisas na nossa vida e isso envolve você julgar, tá? E esse julgamento que ele seja justo, que ele seja correto. Ele está relacionado ao deus Anubis, né? Aquele que conduz as almas após a morte do corpo físico e deve ser aplicado no timo, tá? Que também é aqui no tórax, tá? O timo. Em seguida, nós vamos falar sobre o vaso do falcão, que está relacionado à sabedoria e à intuição. Lembra que o falcão é o deus Horus, né? O olho que tudo vê. Então, ajuda na nossa visão para a gente fazer um bom planejamento do nosso futuro. E essa visão que tudo vê, a visão da intuição, a visão do sexto sentido, esse óleo do vaso do falcão, ele deve ser passado aqui, ó, no chakra frontal, tá ok? Então, agora eu vou explicar para vocês como é que você vai fazer o cerimonial, o passo a passo, tá? Tanto presencialmente, para você que está também e vai fazer à distância, tá ok? Você que vai pessoalmente até o Santuário de Santa Saracali. Primeira coisa, você vai passar no atendimento, porque aí você vai ter a ajuda, né, de um mentor espiritual incorporado num dos médiuns, que ele já vai te orientar qual que é o melhor vaso para você estar com esse vaso no seu altar e passar esse óleo este ano de 2025. Porque as nossas necessidades mudam, não é verdade? Então, a gente muda de um ano para o outro. Então, às vezes, num ano você precisa do falcão, no outro dia você precisa no outro ano do babuíno, e assim você vai indo. E aos poucos, numa bela hora, você vai perceber que você vai ter os vários vasos canópicos, né?
Então, passa no atendimento, recebe a orientação dos mentores, que vai te indicar um vaso canópico apropriado para suas necessidades neste momento. Em seguida, você vai começar a sua jornada de iniciação espiritual. Entenda que é uma iniciação espiritual, o cerimonial egípcio, tá? Então, você vai receber aquela ativação da glândula pineal através do chakra frontal, né? Onde você recebe aquele toque, né? Muitas vezes, acredito que seja também dessa vez, é a Renata, né? Mediunizada, acompanhada desses mentores egípcios, né? E que vai te dar esse toque no seu frontal, onde vai ser ativada a sua percepção, tá? E aí, abre o seu olho de Horus, o olho que tudo vê. E aí, com essa devida concentração, você mantendo essa firmeza, você vai adentrar a pirâmide sagrada. Em suas mãos, você vai levar a tábua de esmeralda, o vaso canópico que foi indicado para você, para que eles sejam energizados. E durante esse caminho dessa iniciação, você, dentro da pirâmide, você vai se deparar com 3 portais, tá? Você vai se deparar com 3 espelhos, onde num primeiro espelho, você, com a devida concentração, vai ter acesso a alguma informação de sua vida passada que venha a ser útil, funcional, colaborar com o seu desenvolvimento aqui e agora nessa encarnação. E não vai acessar nada que te prejudique, que te deixe em desequilíbrio, nada disso. Algo que seja funcional para te ajudar no aqui e agora. No segundo espelho, a gente vai começar a perceber quais são as causas de problemas que a gente passa hoje. Porque muitas vezes a gente não tem consciência, a gente não compreende, mas por que eu estou passando por esse problema? E neste momento, no segundo espelho, você vai poder ter essa consciência, o que traz bastante paz para a gente também. E no terceiro e último espelho, no terceiro portal, dentro da pirâmide sagrada, você vai ter a possibilidade de ver o que você pode fazer no seu futuro. Quais são as suas possibilidades futuras de realização. Ao finalizar, né, toda essa iniciação espiritual, porque olha, é muito forte a energia, tá? Quando você está lá, você vivencia, mexe com a gente mesmo, tá? Aí quando você chegar na sua casa, independente da hora que você chegar, porque isso começou ao pôr do sol, se for 10, meia-noite, 1 da manhã, não interessa. O que você vai fazer? Quando você chegar, você já vai preparar o seu altar com todos esses amuletos e, mantendo o seu pensamento elevado, você acende um incenso de lótus, coloca lá a mandala dos símbolos, a cruz ansata, a pirâmide, o escaravelho e a esfinge, juntamente com a tábua de esmeralda, que se você tiver aquele suporte para colocar, é melhor, tá? Para ela ficar assim, né? E o vaso canópico que foi recomendado e energizado. Ajeita tudo lá, acendeu o incenso de lótus, vai fazer o banho, coloca água para aquecer, aí você, quando ferver, desliga, coloca as ervas do banho da prosperidade, abafa 15 minutos, depois coa, faz um banho de higiene normal, joga esse banho do pescoço para baixo, tá bom? Esse banho, além de você fazer no primeiro dia do ritual, tá? Você vai fazer no último dia também, que vai cair num sábado. Tá ok? Em seguida, você já pode acender as velas de 7 dias. A primeira semana vai ser a vela de Horus, na segunda, a vela de Anubis, na terceira, a vela de Ísis e na quarta, a vela de Osíris. Então, são 4 semanas a duração de um mês. Todas as vezes que você for acender as velas, uma coisa muito importante, além de acender um incenso de lótus, você precisa repetir 3 vezes com uma força do fundo da tua alma, do fundo das tuas vísceras, com todo o seu coração. Deus,
eu me entrego à tua vontade. E vai repetir isso 3 vezes. Deus, eu me entrego à tua vontade, tá? Então, esse é o básico do ritual. A sequência é que diariamente, durante todo esse mês, você passe o óleo de verbena assim nos pulsos e o óleo do vaso canópico, caso você tenha alguma situação especial, uma entrevista de emprego, sabe, uma cerimônia de casamento, vai casar, alguma coisa especial, o vaso canópico, tá? A vela do mês, que também deve ser acesa 1 por dia, é a vela azul escura, tá? Para quem vai fazer à distância, não vai presencialmente até o Santuário de Santa Sara Kali, é o mesmo processo. No entanto, a minha sugestão é que você intua qual é o vaso canópico que você vai utilizar. Todos os outros amuletos, as velas, é a mesma coisa que você vai fazer. O banho, tudo direitinho. E faça, lógico, após o pôr do sol. Mas o vaso canópico, gente, pega esse vaso canópico, olha lá no nosso TENS Online, olha bem para cada um deles e sinta qual desses vasos está te chamando. Leva o pensamento a Deus, conversa com seus mentores, fala para eles virem conversar com os mentores que estão espirituais, que estão à frente do cerimonial egípcio, para você intuir, sentir aquela certeza de qual é o vaso canópico, tá? Aí você pega esse vaso canópico e vai colocar no seu altar. Não esquecer de maneira alguma da frase, tá? Porque a frase é um decreto, é em voz alta, não é mentalmente. Deus, eu me entrego à tua vontade, tá? Vai repetir 3 vezes. E uma sugestão, né, que é de minha parte, para você que vai estar fazendo à distância, é que antes de dormir, quando você for deitar, tá? Você faça as suas orações e peça, tá, para o seu mentor espiritual, para ele te levar lá no Santuário de Santa Sara Kali, para passar dentro da pirâmide em espírito, enquanto o seu corpo dorme, em espírito, em desdobramento, projeção astral, você entre dentro da pirâmide lá em Minas Gerais, na cidade de Pouso Alegre. Tá certo, gente? Então, esse é o conteúdo que eu quis passar para vocês. Eu fico muito feliz com isso, eu tenho uma grande conexão, né, com o Egito, com esses conhecimentos. Então, assim, para mim foi uma grande alegria, espero poder ter colaborado com vocês, tá certo? E que a gente possa se desenvolver, fazer essa iniciação espiritual e ser cada vez mais feliz, saudável e realizadores. Muita gratidão, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Muito antes dos impérios erguerem colunas de pedra, quando o mundo ainda sussurrava seus primeiros segredos, Hermes já caminhava entre nós. Chamado de Trismegistus pelos gregos, o 3 vezes grande. Hermes era mais do que um homem. Era um mensageiro entre o céu e a terra. Um tradutor da linguagem dos astros e da alma. Das profundezas do conhecimento, ele deixou um legado. As tábuas de esmeralda. Textos cravados não em pedra, mas em consciência. Ali estavam os princípios da criação, o segredo do Uno, o espelho entre o visível e o invisível. Suas palavras ecoaram entre civilizações. Do Egito às estrelas, de Tebas a Órion. Os reis do passado sabiam. Eles vinham das estrelas não como mitos, mas como guias. Seres que andaram com Hermes e deixaram códigos espalhados pelo mundo. A tábua dizia: o que está em cima é como o que está embaixo. Uma chave para entender o universo e a si mesmo. Hermes não foi esquecido.
Ele vive em cada busca pela verdade e em cada pergunta que desafia o medo. Porque quando o homem finalmente compreender o que carrega dentro de si, as portas se abrirão novamente. Aquele que com cuidado e respeito fizer o ritual com amor e verdade, poderá enxergar ali o vosso passado. Se permita a descortinar-se ao conhecimento que você já tem com o que você terá. Imagine uma janela que se abre para um sol maior poder entrar.